Easter. Hoje celebramos então o dia de Pentecostes, como eu disse, no nosso calendário calha hoje, 50 dias depois da Páscoa. And there's a lot of mysticism and a lot of wrong ideas about Pentecost and the day of Pentecost. And I hope this message will help us to understand what's the real meaning and how important it is that we celebrate and understand what happened on that day in Jerusalem. Há muito misticismo e muito erro à volta da ideia do dia de Pentecostes, mas eu espero que esta mensagem nos ajude a nós entendermos a importância e o valor daquilo que aconteceu lá em Jerusalém. The day of Pentecost literally means 50, so 50 days after Easter, and that's what in Greek, in the Greek language, they call the original celebration was the harvest, the feast of harvest, one of the three feasts that the people of Israel had to celebrate. And this one had multiple names. I'm going to call it Feast of the Harvest to make it simple. But you'll see that in Scripture. So in Greek, they call it Pentecost or something related to that, to the word 50. And that's how it came to English language, Pentecost. And that's what we're calling today, which was literally 50 days after Easter. That also, I'm gonna be saying the whole thing in Portuguese in a minute. That also was the 50 days after the people of Israel left Egypt, when on Sinai, the people of God received the Ten Commandments, the God's law. So that will be the first celebration, and after Moses God commanded people through Moses to celebrate it early every year. So 50 days after Jesus resurrected from the dead, which was 10 days after he ascended to heaven, people of Jerusalem was packed with people because these people were coming to celebrate the Pentecost. It was not expecting the Holy Spirit to come down to the church, but actually they were getting together to celebrate that very special harvest feast, which was called now in the New Testament Pentecost, or something related to the word 50, right? That's what it means. All right, so there's just a little context for us to understand what we're going to be talking today and what it is. And so today, when a church is called a Pentecostal church, actually the word comes from 50, and that is related to this day that we are celebrating today, that you can find in Acts 2. In the meantime, if you want to open a Bible in Acts 2, that's where it comes from, and the idea of the 50, that's the context here, amen? So I'm going to just say the whole thing in Portuguese. Just please open a Bible in Acts 2. Então hoje nós celebramos o dia de Pentecostes, que literalmente a palavra Pentecostes vem da palavra 50. 50 dias era o que os gregos chamavam à festa que os judeus celebravam 50 dias depois da Páscoa. Essa festa dos 50 dias depois da Páscoa era conhecida como a festa das colheitas, que em algumas, que coincidia várias festas numa só. Uma delas era a festa das cabanas. Então a festa vamos chamar a festa das colheitas aqui para tornar mais fácil, celebrava 50 dias depois da Páscoa. Nota que no contexto do Novo Testamento, o dia de Pentecostes, que nós conhecemos assim, e quando hoje encontramos igreja pentecostal, na verdade essa palavra pentecostal vem do número 50, é só isso que significa, que era uma celebração 50 dias depois da Páscoa. O povo de Israel saiu do Egito, 50 dias depois Deus deu a lei de Moisés, a lei a Moisés, lá no Monte Sinai. Tá? A partir daí, Deus instituiu, por intermédio de Moisés, instituiu que o povo celebrasse essa festividade, 50 dias após a Páscoa. 40 dias depois da Páscoa, Jesus ascendeu ao céu. 10 dias depois, o povo estava reunido em Jerusalém para celebrar o Pentecostes, né? A tal festa que os gregos chamavam Pentecostes, porque era 50 dias, e foi nessa altura que o Espírito Santo desceu. Então aquele povo imenso que estava em Jerusalém naquele dia, eles não estavam à espera de receber o Espírito Santo. Eles estavam lá para celebrar então o dia de Pentecostes, que é exatamente o que vamos ler agora em Atos 2. Tá, isto é só para dar um pouco de contexto e a ideia, antes de nós trazermos a mensagem, porque é que aconteceu naquele dia e como aconteceu e o que é que esse dia significa e o que é que a palavra Pentecostes significa, ok? Porque há muita confusão à volta dessa ideia aí, amém? So Acts 2, we're going to read from verse 1 through 13.
Atos 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13, but we're going to be on the chapter, the whole chapter during the sermon, so please keep your Bible open. Ok? Nós vamos ler então do versículo 1 ao versículo 13, mas por favor fique com a Bíblia aberta porque nós vamos estar sobre todo o capítulo durante esta mensagem. The message is a little longer today, but I think we have time because we have only one service combined, so I think we're going to be good. A mensagem é um pouquinho mais longa hoje, mas como nós temos só um serviço, um culto, nós combinando a mensagem, eu acho que vamos estar bem. Amen? So if you find already, please stand for God's word, Acts 2, verses 1 to 13. Então, se você já encontrou, por favor, fique de pé. É o texto, então, Atos 2, versículos 1 a 13. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each one of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Now, there were staying in Jerusalem good-fearing Jews from every nation under heaven. When they heard this sound, the crowd came together in bewilderment because each one heard their own language being spoken. Utterly amazed, they asked, aren't all these who are speaking Galileans? Then how is that each one of us heard them in our native language? Parthians, Medes, and Elamites, residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Persia and Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya near Syrian, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs, who heard them declaring the wonders of God in their own tongues. Amazed and perplexed, they asked one another, what does this mean? Some, however, made fun of them and said they have had too much wine. Let's read it in Português. Vamos ler então agora em português. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Let's pray, oremos. Father, we ask you, Lord, that you may help us to understand your word, and also, Lord, that we may apply it to our lives as it should be. And may the Holy Spirit come and dwell in our hearts this morning and show us the word that we proclaim. In Jesus' name we pray. Amen. Senhor Deus, Pai, nesta manhã que a Tua palavra seja clara aos nossos ouvidos e mente. E o Teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, nós possamos entender e pôr em prática conforme está escrita. Para a glória do nome do Senhor nós oramos. Amém. You may be seated. Você pode sentar. So a couple of things that I want to point out on this text that we read, and then I'm going to be jumping in other parts of the text, so please keep your Bible open on Acts 2. Eu vou sobressaltar alguns pontos neste texto, nesta porção do texto que lemos, mas mantenha a sua Bíblia aberta em Atos 2, que depois nós iremos saltar noutros pontos do texto.
And the first thing that I want to point out to you, it's this was a unique event that never repeated again in the history of the church until today, and will not repeat. A primeira coisa que eu gostaria de apontar assim é que este foi um evento único que aconteceu na história da igreja, uma vez só, que nunca mais se repetiu nem se repetirá. I wanted to remind you that Jesus promised that after he went to heaven, the Holy Spirit will come and dwell in the church. Eu quero lembrar que Jesus tinha prometido que quando ele subisse ao céu, o Espírito Santo haveria de descer e ficar sobre a igreja. And there was three things that happened on that day, on that moment when the Holy Spirit came down, that point us, as two of them at least, there was a unique event. Nós vamos encontrar três coisas que aconteceram naquele dia, naquele lugar, quando o Espírito Santo desceu, e duas delas claramente nos mostram que este foi um evento único. And the Word of God says, if you look back to your Bible, please, e a palavra do Senhor diz, olhe na sua Bíblia novamente, verse 2, no versículo 2, suddenly a sound like the blowing or a violent wind came from heaven and filled the house where they were sitting. And so that was the first one. Então a primeira coisa que nós encontramos, o primeiro evento único, diz assim, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. I want to point out to you there was a sound, not a wind. It was a sound as a wind. Eu quero mostrar que foi um som, não foi um vento, foi um som como um vento. And the second one is, on verse 3, a segunda está no versículo 3, which says, they saw that seems to be tongues on fires that separate and came to rest on each one of them. E o versículo 3 diz assim, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. And that was the second event that happens only once. It was the second thing on this event that happens only once. E este é o segundo evento que encontramos no texto que acontece uma vez só. So we have the sound of the wind and we have the tongues of fire. That seems like fire. E nós temos o som como o vento e temos o segundo evento que é as línguas que pareciam de fogo. What is the third one? Qual é o terceiro? They spoke in tongues. Eles falaram em línguas. Now, if you go through the New Testament, especially in the book of Acts, you will find people speaking in tongues after this event, but you never heard again about the sound or the tongues of fire. Am I right? Então, se você olhar para o Novo Testamento fora, principalmente no livro de Atos, você vai encontrar momentos em que pessoas falaram em línguas, mas você nunca vai encontrar que tinham som de um vento e você nunca vai encontrar que tinham línguas repartidas como que de fogo. So this is a unique event that happens only once and you cannot repeat it and you should not try to repeat it. First of all, because you cannot make this happen. This is an act of God. And second, because it's a unique event, very clear in scriptures. Jesus said the Holy Spirit will come once. Então a primeira coisa que nós precisamos de entender é que este é um evento que você não pode repetir, aliás, você não deve repetir porque ele vem de Deus, foi Deus que o fez. E segundo, você não pode. Segundo, Jesus disse que o Espírito Santo viria uma vez sobre a igreja. Now you will find people speaking in tongues after this. Você vai encontrar pessoas falarem em línguas depois disto. Multiple events in the book of Acts. Vários momentos no capítulo do Correio de Atos. And you're going to find in Corinthians Paul correcting the church how they use the tongues and the gift and not stopping them from using it, but correcting them because they're using it wrong. E você vai encontrar no livro de Coríntios, Paulo corrigindo a igreja por usar o dom erradamente, mas nunca proibindo de usar. The speaking in tongues. De falar de línguas. There was never mentioned again the wind, the sound of the wind and the tongues of fire. Nunca é mencionado, nunca mais, o som do veemente, o som do vento e as línguas. So that's the first thing that I want to take out of the way. This is a unique event. É isto a primeira coisa que eu quero tirar do caminho. Este é um momento único. So I want you to understand this. How important is this? Então eu quero que você entenda isto. Quão importante é isto? There is a lot of people, they believe salvation comes in parts and pieces. And they believe like you go to IKEA and you start assembling something, right? So your salvation is pretty much that. You start assembling this and then you assemble that and then you add this on. Like, first of all, salvation is an act of God. You cannot add anything to it. And if you do, you are bringing condemnation to yourself because that's the only thing you can do.
It's add condemnation. We need the Lord to do the whole work that we cannot do in our salvation. Amen to that? Então a primeira coisa que há gente que pensa, um grande erro que acontece hoje é que as pessoas pensam que elas podem acrescentar coisas à salvação. Tipo quando você compra um armário do IKEA, você vai construindo. Então você vai construindo a sua salvação, aos pedaços. E isso chega a ser uma blasfémia, irmãos, porque quando nós entendemos que a salvação é um ato de Deus, a gente não pode acrescentar nada. Se você acrescentar, você vai acrescentar condenação só. É a única coisa que você pode acrescentar. So the Holy Spirit came to dwell in the church and he is in the church until today. Então o Espírito Santo ele veio descer sobre a igreja, ele está na igreja até hoje. So you don't get saved today and tomorrow you receive the Holy Spirit. That doesn't work. Você não pode ser salvo hoje e receber o Espírito Santo amanhã. Isso não funciona. You cannot even come to the Lord without the work of the Holy Spirit already in you. Você não pode nem vir a Deus sem que o Espírito Santo primeiro trabalhe na sua vida. So it's not two pieces. It's not a second thing. Então não é dois pedaços. Não é uma coisa segunda. You cannot be saved today and receive the Holy Spirit tomorrow. That doesn't work. Você não pode ser salvo hoje e receber o Espírito Santo amanhã. Isso não funciona. When the Holy Spirit came to the church, He came to fulfill the disciples and the multitude of disciples after them. They all have the Holy Spirit. Então, quando nós entendemos que os discípulos receberam o Espírito Santo e a igreja após, e todos aqueles que se juntaram, eles receberam o Espírito Santo. When you were saved, if you are saved, you received the Holy Spirit that lead you to believe in the Lord Jesus Christ. Quando você foi salvo, se você é salvo, você recebeu o Espírito Santo que o levou a crer no Senhor Jesus Cristo. So please understand this. It's not a second blessing, it's a one blessing. Então compreenda isto, não é uma segunda bênção, você é uma bênção só. Now what we lack to understand, it's how important it is the fact that when we are here today this morning, the Holy Spirit is dwelling in our hearts, in our lives. Mas a dificuldade que nós temos é de entender, quando nós estamos aqui reunidos esta manhã, o Espírito Santo ele habita em nossas vidas, em nossos corações. And you may grasp that because we are in the house of the Lord. In the day of Pentecost, we're going to participate of the Lord's table. We're going to have fellowship afterwards. You may even get that a little bit. And you go home and you say, oh, today was such great presence of the Holy Spirit. I got that. Mas talvez hoje você diz assim, até você consegue entender um pouco, você diz assim, hoje vim à igreja dia de Pentecostes, eu tomei a ceia do Senhor, eu tive a reunião dos santos, a comunhão dos santos, e eu percebi a presença do Espírito Santo na minha vida e eu entendi. No, but I want you to understand that tomorrow when you go to your workplace, when you go to school, the same Holy Spirit dwells in your heart, is in you. To proclaim the gospel of Jesus Christ and show the world that He is one Lord and one Savior, which is Jesus Christ. Mas eu quero que você entenda, quando você amanhã estiver no seu local de trabalho, você estiver na escola, o mesmo Espírito Santo habita em si, você é testemunha de Cristo para a glória do Senhor lá, porque Ele está em si igual. The same thing when you sin. And this is serious, brothers and sisters. The Holy Spirit doesn't step out of you. He dwells in you. And you are making His name. You are offending Him. You are not glorifying Him. His presence is there and you are offending Him. That's why the sin of a saved person, it's by far worse than a sinner, than a non-saved. Mas agora a mesma coisa, irmão, note isto com atenção, quando você peca, o Espírito Santo não sai de si, você torna o nome dele que está em si, você está a pecar, você está ofendendo a ele, enquanto ele está em si. É por isso que o pecado do salvo é 1.000.000 infinitamente pior que o pecado de um ímpio. If you are watching something that you shouldn't, the Holy Spirit is there with you. If you are saying something that you shouldn't, the Holy Spirit is there. You're making an abomination with Him dwelling in you. That's how terrible it is.
Se você está vendo uma coisa que não deve, o Espírito Santo está lá consigo. Se você está falando uma coisa que não deve, o Espírito Santo está lá consigo. Você está tornando e ele como uma abominação, pecando. It's serious. É muito sério. A lot of people believe when you sin, the Holy Spirit gets out and then he comes back in. No, that's not how it works. Há muita gente que pensa que o Espírito Santo está lá e quando você peca, ele se afasta e depois ele volta. E não é assim. We gotta take this very serious. Você tem que tomar isso muito a sério. He came on the church and he remains in the church until the coming of Jesus Christ. E ele veio habitar na igreja, ele está na igreja até a volta de Jesus Cristo. The same Holy Spirit that was in the beginning, because there's only one. O mesmo Espírito Santo estava lá no início, porque é só um. God as the Father and the Son. Deus como o Pai e o Filho. And it's not like the Father, the Son, and the Holy Spirit. It's the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Holy Spirit, Jesus and the Father is the same. E não é tipo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o Pai e o Filho, o mesmo. The Holy God, o Deus Santo. I think we have a lot of misconceptions on this, don't we? Acho que nós temos muitos conceitos errados sobre isso, não temos? We don't think this right a lot of times. Eu não penso isto muito certo. You hear somebody speaking in tongues and you believe that person is filled of the Holy Spirit on a much supernatural way than you, and you don't understand that the same Spirit dwells in you. Você é uma pessoa falar em línguas e acha que essa pessoa está super poderosa lá não sei onde, e você não percebe que é o mesmo Espírito Santo que habita em si. You know where's a person filled with the Holy Spirit? Sabe que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? It's a person that lives in holiness before the Lord. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que vive em santidade diante de Deus. A person that is filled with the Holy Spirit lives for the glory of God alone. A pessoa que está cheia do Espírito Santo é a pessoa que vive para a glória de Deus somente. It's a person that loves the church of Jesus Christ. É uma pessoa que ama a igreja de Cristo Jesus. It's a person that is willing to die for the kingdom of God to prevail. É uma pessoa que está disposta a morrer para que o reino de Deus prossiga. That's a person filled with the Holy Spirit. É uma pessoa cheia do Espírito Santo. It's a person that have the 9 characteristics of the Holy Spirit. É a pessoa que tem as 9 características do Espírito Santo. The fruit of the Spirit. Amen. Thank you. É a pessoa que tem as 9 características do fruto do Espírito. That's what a person, that's what is somebody filled with the Holy Spirit. Isso é como uma pessoa cheia do Espírito Santo. Do we believe on the gifts for today? A gente acredita nos dons para os nossos dias? Of course. They are in the Bible. É claro, eles estão na Bíblia. What is the greatest gift of God? Qual é a maior oferta de Deus? It's Jesus. É Jesus. It's the greatest gift. He gave his son to die for the church. A maior oferta de Deus é quando ele enviou o seu filho para morrer pela igreja. And the second one is that the Holy Spirit came to dwell in us and lead us to believe in him. E a segunda é quando o Espírito Santo desceu e nos levou a crer nele. And now you are a new person, a new creature. E você agora é uma pessoa nova, uma nova criatura. Now, can you have gifts today? Você pode ter dons hoje? Of course, there's no place in Scripture that says no. Claro que sim, não tem outro lugar nenhum da Escritura que diz que não. That God use his people with gifts today? Of course. Deus usa pessoas hoje com dons, é claro. He uses with so many other things. Simple things of life. E ele usa-nos com tantas outras coisas tão simples da vida. There was so many brothers and sisters working this week here in campus with little simple things that God used for his glory. Mas tem tanta gente neste campus esta semana que trabalhou em tão pequenas coisas que Deus usou para a sua glória. He can use whatever he wants because he's God. Ele pode usar o que ele quiser porque ele é Deus. Do I believe in miracles for today? I do believe in miracles for today. Why do I? Because the Bible never says they stop them. They stopped. Porque é que eu acredito em milagres para hoje? Acredito. Porque a Bíblia nunca diz que eles pararam. Though there is one thing that I don't believe. Mas há uma coisa que eu não acredito. It's that God gonna operate a miracle that is not for his glory. That I don't believe. Agora, o que eu não acredito é que Deus fará um milagre que não seja para a sua glória. When I hear somebody saying, "Oh, I was healed," if it's not for God's glory, that did not came from the Lord, or it may came from condemnation.
Quando alguém chega e diz eu fui curado e essa cura não é para a glória do Senhor, é das duas uma. Ou é para condenação ou ele não vem nem de Deus. Everything that God does for His glory. Tudo que Deus faz é para a sua glória. So when you see too many miracles associated to a man, that's not God's glory. Então quando você vê muitos milagres associados a uma pessoa, um homem, isso não é para a glória de Deus. Do you understand how God works? Do you understand the miracles of God, the wonders of God? Você entende os milagres de Deus, as maravilhas de Deus? Come on, if you sit in this morning in this place, you know the wonders of God. Se você está sentado aqui esta manhã neste lugar, você sabe as maravilhas de Deus. You see what God did with us as a church in the last 2 years. Is not the work of God? Você vê o que Deus fez com esta igreja nos últimos 2 anos? Não acha que não é o poder de Deus, não é o milagre de Deus? It's so clear to me. É tão claro a mim. And you may think, a lot of you think that I know I'm a little enthusiastic and I get a little excited about things and I know I kind of super do things, but was leaking there last Sunday and now we don't have a chimney. And you may think that just happened. Well, think better. God used people this week to knock down the chimney, fix the ceiling, and we're here. You think, oh, that was... For me, it was God working. And that's how I see it. And if you don't see it, you need to pray more. And you need to be more with God to understand. Or you get involved with the church and see what happened during this week. It was amazing. It was a blue tarp, because of course it has to be blue to match the walls, right? We put a blue tarp in top of the roof. And it rained so much that night. And our elder Marcy couldn't sleep. He prayed all night. I don't think he prayed all night, but he couldn't sleep. And he came, he went to work, and he ran into the church. And he called me, and he says, "It didn't rain inside. Were you able to sleep last night?" And I go like, "Well, I trust your work." I went to sleep. He couldn't sleep because he was afraid that, and nothing was all dried. And he goes, "This happened." Really? That's how you think? I don't see it that way. Esta semana, quando as coisas que aconteceram esta semana, irmãos, na igreja, não é o poder de Deus. Para si pode ser normal, para mim não é. Para mim é o poder sobrenatural de Deus agindo nos corações. Nós tínhamos uma chaminé ali, agora a chaminé desapareceu, tudo resolvido, o teto foi coberto. Houve uma noite aí que o presbítero Márcio puseram um toldo lá em cima, azul. Claro, tinha que ser azul para condizer com as paredes, não podia ser outra cor. E pusei o toldo azul. E ele foi de manhã, ele disse que não conseguiu dormir toda a noite a pensar se tinha entrado água na igreja. Foi de manhã trabalhar, saiu do trabalho, veio aqui a correr, entrou, telefonou-me e disse: "Pastor, você conseguiu dormir?" É que eu não. Eu disse: "Eu consegui, que eu confio no trabalho dele." E ele disse ele, "Não caiu água nenhuma dentro da igreja." É normal, é natural. Não, irmãos, é o poder de Deus. Deus operou esta semana aqui, neste campus. Se você não entende isso, você tem que orar mais. E tem que se envolver mais com as coisas que acontecem nesta igreja. Foi Deus que operou. And I know I'm a little too excited about everything. I'm glad I am. I'm not going to change. Because every moment of my life that I see God work in this church, I get more excited. And I'll be like this until the day that I close my eyes and I will see the Lord in eternity. I'll be like this, I guarantee you. There is no other way. And some brothers and sisters say, the pastor is on fire. No, the doors were on fire yesterday when we tried to scrape them. But amen, the pastor has to be on fire. E now I don't know what I said, but it was important. E alguns de vocês acham que eu sou assim muito entusiasmado demais. E habituem-se, entusiasta, habituem-se, porque não vai mudar. Porque cada dia que eu vejo o poder de Deus agir mais aqui nesta igreja, eu fico mais entusiasmado com o reino de Deus. E isso não vai mudar. E alguns dizem que o pastor está on fire, está a arder. Tem fogo, tem fogo. Amém. As portas da igreja estavam em fogo ontem, tá? Mas eu também estou. E vou continuar assim até a volta de Jesus Cristo, irmãos. Até o dia em que eu fechar os meus olhos nesta terra e vir o Senhor Jesus Todo-Poderoso na sua glória. Nada vai mudar. So get used to it. Então habitue-se. So that moment that the Holy Spirit came to dwell in the church, it's real. And it has an effect today. Então aquele momento em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja e ela foi real, ele tem efeito hoje. But there's a couple of things that I want to point to you on this chapter 2. Yeah, we're going to extend a little bit the service, but amen, não é? Nós vai estender um bocadinho o culto, mas amém.
Please keep the Bible open and since they said, the people that hear they speaking in tongues, they said they had too much wine, right? Então nós vemos que as pessoas que falaram que eles estavam a falar em línguas disseram que eles tinham muito vinho. Always be the mockers. Sempre haverá aqueles que escarnecem. Always be the ones that will say that we are out of our minds. That's okay. Sempre vai estar aqueles que vão dizer que nós estamos fora, estamos malucos. Está bem, não faz mal. That's why I will continue to be excited and it doesn't matter what. É por isso que eu vou continuar a estar entusiasmado e não importa o resto. So Peter stood up. And now we have a new Peter. After the coming of the Holy Spirit, we had a new Peter. E Pedro se levantou, e depois da vinda do Espírito Santo, nós temos um novo Pedro. You will see the disciples before the coming of the Holy Spirit locking into doors, afraid. And Jesus came in his midst. Remember we spoke about this a few weeks ago? Você lembra-se aquele grupo de discípulos estava lá, falámos disso umas semanas atrás, que estavam fechados dentro de portas com medo, quando Jesus veio no meio deles? Now they are on a public place. Then I never thought these people are so mad with us, they killed our Lord 50 days ago. Eles não ficaram a pensar, eles não ficaram mais com medo de pensar, estas pessoas querem-nos mal, porque estas pessoas acabaram de matar o nosso Senhor há 50 dias atrás. It was not 50 years ago, it was 50 days. Não foi 50 anos antes, foi 50 dias. Or 53 days, per se, 3 days before the resurrection, ou 53 dias, 3 dias antes da ressurreição. Peter stood up. Pedro se levantou. And the first thing he said, and he make it clear for them to understand, there was not what was not. E a primeira coisa que Pedro fez foi se levantou e disse o que não era. That was not a result of wine. A primeira coisa que ele disse é que isso não era um resultado de vinho. Amen? And then he started preaching God's word. E depois ele começou a pregar a palavra do Senhor to those people that were there, para as pessoas que estavam ali. I don't know how many people were there. I know 3,000 were saved. Eu não sei quantas pessoas estavam ali, eu sei que 3,000 foram salvas. And that's what really matters. E isso é o que realmente importa. How did he preach for 3,000 people? I don't know either. I know there was no microphone, there was no live streaming. That I know. It was not invented yet. Eu sei que Pedro pregou e 3,000 almas foram salvas. Como é que isso foi possível? Eu não sei. Não havia microfones, não havia live stream. Isso eu sei, porque isso foi inventado depois. How did he preach and those people heard? I don't know. Como é que ele pregou e toda a gente ouviu? Eu não sei. I know how they were called and gathered. Eu sei como é que eles se foram juntando. Because they heard people speaking in tongues, in their own tongues, declaring the wonders of God. Porque eles ouviram falar nas suas próprias línguas, declarando o poder de Deus. I know that I know. Assim eu sei, isso eu sei. So Peter started preaching. Pedro começou a pregar. And he started interpreting what happened. He started explaining what was happening there. First thing he said is, they're not drunk. Now I'm going to explain to you what happened. What's happening? Então a primeira coisa que ele disse assim é, eles não estão bêbados. Vamos começar a explicar o que é que aconteceu. And I want to read with you only verse 17. Eu queria ler com você agora só o versículo 17. He said this. Actually 16 too. Vamos ao 16 também. 16 says, no, this is what was spoken by the prophet Joel. I want you to think he's speaking to the Jews. They know the prophecies. E ele pensa que ele está a falar para os judeus, or the ones that were converted to Judaism, so they will know. Ou aqueles que foram convertidos ao judaísmo, então eles sabiam. And he said what was spoken by the prophet Joel. E ele disse, isto foi o que foi profetizado pelo profeta Joel, versículo 16. In the last days, God says, I will pour out my spirit, and all the people, your sons and daughters, will prophesy. Your young men will see visions, and your old men will have dreams. E ele disse assim no versículo 17, ele diz assim, o que Joel tinha dito, nos últimos dias, diz o Senhor, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Please understand, there's an expression on this verse that is so important to us. It starts by saying, in the last days. Ele começa uma expressão nesse versículo muito importante que nós precisamos atender. Ele diz assim, nos últimos dias. Peter took the text from Joel, the prophecy, and says, in the last days, today is the last days. It was the beginning of the last days. It's so clear.
This is what happened. This is what's happening now. Is what Joel said in the last days. Those are the last days. Pedro diz assim, estes são os últimos dias. O que está a acontecer aqui agora é o que Joel tinha dito, o que é os últimos dias. E estes são os últimos dias. Do you understand that 2,000 years after today, in Mount Clare, celebrating the Pentecost, we are part of those last days? Você percebe que 2.000 anos depois, hoje, em Mount Clare, no dia de Pentecostes, nós estamos vivendo esses últimos dias. This is the last days, is the days of the church. We are the same church. The same people. E esses são os últimos dias, nós continuamos vivendo os últimos dias. Nós somos a mesma igreja, o mesmo povo. It's not two parts of a pie, it's one. Não é duas partes de uma tarte, é a mesma. It's the same. É a mesma coisa. There's a lot of people that's trying to split the last days with generations and events and moments and silly things and missing the whole thing. Há tanta gente aí separando eventos e acontecimentos para explicar os últimos dias e perdendo tudo, o sentido completo. The Holy Spirit came and marked the beginning of the last days. I don't care if it takes 2,000 years, 3,000 years, 5,000 years. What I care is I'm living the time that the Holy Spirit is dwelling in the heart of the believers, and the Church of Jesus Christ will operate signs and miracles, and people will come to believe in Jesus Christ. That's what I care. O que eu quero saber, meus irmãos, eu não quero saber se os últimos dias vão durar 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos. 5.000 anos. O que eu quero saber é que o Espírito Santo desceu sobre a igreja para haver sinais e prodígios e maravilhas e muitos se converterem. We are living the last days. Nós estamos a viver os últimos dias. But you say, no, because I learned that there's going to be, well, this event has to come, and then the other event has to come. Ignore. Look to God's word. Você olha e diz, não, mas eu ouvi dizer que tinha que acontecer aquele evento, aquele outro, aquele não sei o quê, não sei o quê. Esqueça, olha o que a palavra de Deus diz. Peter stood up and said, this is the fulfillment of the prophecy. Those are the last days. Period. Pedro se levantou e disse, este é o cumprimento da profecia e estes são os últimos dias. And nothing changed after that. E nada mudou depois disso. There are different times of the church for different things. That's true. Há momentos diferentes da história para acontecimentos diferentes da igreja. Mas não nesse sentido. We had the fathers of the church. We had the reformers. We have so many multiple things that happen in the history of the church that we cannot ignore. But we can never take our eyes out of this text that says that there is one church, one generation. Há momentos diferentes da história da igreja, os pais da igreja, os reformadores, e isso é importante nós sabermos. Mas nunca tira o foco de que é uma igreja, um momento em que o Espírito Santo desceu. Martin Luther had the Holy Spirit that Peter had. Martinho Lutero teve o Espírito Santo como Pedro tinha. And if you believe in Jesus Christ this morning and you're sitting here or you are online, you have the same Holy Spirit. E se você crê em Cristo Jesus, você está sentado aqui esta manhã, você está na internet, você tem o mesmo Espírito Santo. The Holy Spirit that leads you to believe in Jesus Christ. O Espírito Santo que te levou a crer em Jesus Cristo. The Holy Spirit that will keep you living and lead you to live in holiness. O mesmo Espírito Santo que te mantém e te vai levar a viver em santidade. The same Holy Spirit that leads you to sing to the Lord Jesus Christ and proclaim His name. O mesmo Espírito Santo que te vai levar a crer em Cristo Jesus e proclamar o seu nome. What's happening today? O que é que está a acontecer hoje? We have a bunch of people, they say they're believers and they are waiting for a second blessing. Tem monte de gente aí que diz ser cristão, são à espera da segunda bênção. And some others are expecting to a moment in history is going to be so great today. Everybody going to believe in Jesus. What is that in scriptures? E tem outro grupo aí que está esperando um momento em que vai acontecer não sei o quê e toda a gente vai crer em Jesus. And some others are saying that it's going to come a moment that it's going to be so hard and so difficult to preach the gospel because persecution will come and all of that. E depois tem outro grupo que está esperando que vai haver um momento de perseguição terrível, não sei quantos. It's happening now. Está a acontecer agora. Focus in today. Olhe para hoje. We have
God operating signs and miracles into the believers, like He's doing in this very small church here. Deus está operando com sinais e maravilhas nesta pequena igreja aqui. And there is people being persecuted because of the gospel. E está a gente sendo perseguida por causa do evangelho. This is the last days. Esses são os últimos dias. All these events are happening at once. Todos estes acontecimentos estão acontecendo ao mesmo tempo. It's 2,000 years like this. How many more days do you need to live to see that is the same? Quanto mais tempo você precisa de viver para perceber que é o mesmo? Yeah, we are living the last days. Sim, nós estamos vivendo os últimos dias. And God is giving you the opportunity today to live for His glory by the power of the Holy Spirit. E Deus está a dar a oportunidade esta manhã de viver para a glória dEle, no poder do Espírito Santo. Well, I'm not going to pray and the Holy Spirit will come and a sound will come and tongues will come. He's in your heart. Não, eu não vou orar e vai descer aqui um som esquisito e você vai ver línguas repartidas. Está no seu coração. Seek the Lord. Procure o Senhor. Busque o Senhor. And that was the text that our brother read. E foi esse o texto que o nosso presbítero leu. Seek the Lord while He's near. Busca o Senhor enquanto está perto. Isaiah 55:6 says, seek the Lord while He may be found. Call on His name while He's near. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Clame por Ele enquanto está perto. This is the last days. Esses são os últimos dias. Are you expecting the next generation to do what you're not doing? Está à espera que a próxima geração faça o que você não fizer? The odds are it's going to be worse than us. But if we seek the Lord, we and them, we will live for the glory of God alone. Mas se você buscar o Senhor, você e eles, você viverão para a glória do Senhor. Pare de pensar que a próxima geração vai fazer a diferença. The same Holy Spirit dwells in us. O mesmo Espírito Santo vive em nós. The Holy Spirit that lead you to believe in Jesus Christ. O Espírito Santo que te levou a crer em Cristo Jesus. What happened in the early church? O que aconteceu na primeira igreja? Na igreja do primeiro século. What happened? And this is the day that the church started, let's say officially, let's put that term there. O que é que aconteceu na igreja do primeiro século? E vamos dizer que este foi o momento inaugural da igreja oficial, vamos dizer assim. After Peter explained, and please, I ask you to read, I hope you did, the whole chapter of Acts, right? Our sister Sandra sent it out and asked you, please read. If you didn't, please read it today when you go home. Eu pedi que lessem o capítulo 2 de Atos. A irmã Sandra mandou uma mensagem. Se você não leu, leia, por favor, hoje quando chegar a casa. Maybe you want to get your family together and read, I don't know, whatever you want. Talvez juntar a família e ler como você quiser. Peter started preaching after explaining the fulfillment of the prophecy. Pedro começou a explicar depois de explicar o cumprimento da profecia, começou a pregar. And I want to read one verse from there. Eu queria ler versículo daí. Pretty much how we explain the gospel today, right? You know, we go like I say, hey, listen, I have a good idea for you. Why don't you give a chance to Jesus? Right? That's what we do today, right? Isso é uma coisa assim muito parecida com o que a gente faz hoje. Você vai dizer assim à pessoa, olha, e por que você não dava assim uma chance a Jesus? Que tal? Let's see what Peter said. Vamos ver o que Pedro diz. Verse 25. Versículo 25. Sorry, it's not that one. I apologize. Oh, okay. Verse 22nd. 20, Acts 2, 22nd. Desculpem, é versículo 22. Atos 2, 22. Men of Israel. He started preaching directly to people. Right? Ele começou a pregar diretamente às pessoas. And say, Jesus loves you, come to Jesus. Ele começou assim, Jesus te ama, venha a Jesus. No, that's not what he said. Não foi isso que ele disse. He said, Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders, and signs, which God did among you through him, as you yourselves know. Ele disse assim no versículo 22. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de sinais,
milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês bem sabem. Now this man was handed over to you by God's set purpose and forsaken for knowledge, and you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him to the cross. E ele disse assim: este homem que lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homem perverso, mataram, pregando na cruz. Peter did not stood there and said, come to Jesus, Jesus loves you. Jesus não se levantou lá e disse, Pedro não se levantou lá e disse, venha Jesus, Jesus te ama. He said, no, that Jesus, you nailed it on the cross. E ele disse assim, esse Jesus, vocês pregaram na cruz. Stop with that easy gospel thing that Jesus loves everybody and start preaching what crucifixion means. What the work of the cross is. Pare com esse evangelho de Jesus te ama aqui, ali, acolá e comece a pregar o que crucificação significa e como é que ela aconteceu. That's what Peter said. Foi o que Pedro disse. 50 days after, or 53 days after they killed Jesus, in the same place in Jerusalem, when Jesus was condemned, the disciples stood up for fear of the Holy Spirit, and he said, you nail him. You killed my Lord. 53 dias depois de Pedro, de Jesus ter sido crucificado, Pedro, no mesmo palco, quando Jesus foi condenado, lá em Jerusalém, se levantou e disse, vocês crucificaram na cruz. Vocês crucificaram o meu Senhor. What the result you were expecting? Qual é o resultado que você esperava? On the normal thing, if it was not by the power of God, they will kill the disciples right there. Numa situação normal, sem o poder do Espírito Santo, sem a intervenção de Deus, eles iam matar os discípulos ali naquela hora. There was no other way. Não havia outra coisa a fazer. There was just a group of people talking. Era só um pequeno grupo de pessoas a falar. That will be the normal scenario. Esse seria o cenário normal. Are you accusing us for killing Jesus? He was hanged on the cross and everybody agreed, Romans and Jews, and now you're blaming us? A ideia seria esta: sério, estás a culpar a nós? Todos concordaram que ele era um malfeitor, judeus e romanos, penduraram na cruz e nós é que somos os culpados? They will kill them right there, literally. E eles literalmente os matariam ali. But because the power of the Holy Spirit was dwelling in them, and the work of God is a perfect way to do, this is what happened. E porque Deus trabalha de uma forma maravilhosa e o poder de Deus estava ali e sabe, o Espírito Santo habitando neles, nisto é o que aconteceu. Verse 37, versículo 37. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and to the other apostles, brothers, what shall we do? E diz assim no versículo 37, versículo 37, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? They were desperate. Eles ficaram desesperados. They understand that it was their fault. Eles entenderam que era a culpa deles. And it's not because they literally hang him, it's because was because of their sins. E não é porque eles literalmente o penduraram na madeira, era por causa dos pecados. No, there was no altar call. Não houve um chamado à frente. I can't stand altar calls because of this text. I want you to know this. Eu não suporto esses chamados à salvação por causa deste texto. Oh, come to the front and give a chance to Jesus. And you want to accept Jesus? Oh, let's do it again. Somebody goes on the piano. Somebody as silly as the pastor. Or the other brother goes on the guitar. And then they dim the lights. They put smoke in some places.
And then everybody comes and accepts Jesus. Oh, brothers, but what is that? What is that in scriptures? Is that what you see here? Did Peter say that? Can you please give your life to Jesus? Oh yeah, I didn't say nothing in Portuguese of this. Thank you. That's why she sits on the front, by the way. It's one of the reasons. Irmãos, desculpem, não trouxe em português. A coisa que hoje, irmãos, é ridículo. Eu não suporto chamados à salvação à frente. Eu não suporto que isso não está na Bíblia. Venha à frente, venha aceitar Jesus. Porque depois vai o fulano para o piano, tão idiota quanto o pastor. Fica lá, vai o outro na guitarra, ou baixa as luzes, põe um fuminho. E bem aceitar Jesus, bem aceitar Jesus. E depois quando manipulação pura, e depois quando demora muito, vamos dar mais 2 minutos, porque no barco o Espírito Santo está atrasado no agir. Talvez o Espírito Santo não chegou ainda a tempo, vamos dar mais 2 minutos. A última hipótese, quem vem à frente, estou a ver uma mão levantada, Vamos parar de enxovalhar o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Aquele que recebe o Evangelho de Jesus Cristo e ele clama por salvação. Now in English. And they do this little thing, right? Let's give it 2 more minutes. Because maybe the Holy Spirit is late. You didn't get to church yet, so we're going to give it 2 more minutes. Anybody? Raise your hand. You don't have to come to the front. Just raise your hand. I will pray for you where you are. How ridiculous is that? How ridiculous is this? Let's stop mocking the gospel of Jesus Christ. Whoever receives it by the power of the Holy Spirit will cry out to God and say, Lord, have mercy on me. That's how it goes. Aquele que recebe o Evangelho de Cristo Jesus, ele vai clamar com toda a angústia da sua alma, Senhor, tem misericórdia de mim. You don't need to make a special invitation. Já não precisa fazer um convite especial. They will cry out to God. Eles clamarão a Deus. What happened then? O que aconteceu depois? Peter said to them, Peter answered them. Pedro respondeu e disse, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. He did said you will speak in tongues. He did not say you will see fire and burning flames. He doesn't say you will hear a sound. He said you will receive the gift of the Holy Spirit. E ele disse-lhes assim, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Ele não disse, vocês vão receber línguas de fogo, vocês vão ouvir um som, vocês vão falar em línguas, vocês vão receber o dom do Espírito Santo. The Holy Spirit will dwell in you. O Espírito Santo habitará em si. He will change you upside down. Ele te virará de pernas ao avesso. He will make you a new creature for God's glory. Ele te fará uma nova criatura para a glória de Deus. What happened to these people? O que aconteceu a esta gente? Verse 41, versículo 41. Those who accepted his message were baptized. I don't know how. There was no river in Jerusalem. I have no idea. The Presbyterians love this passage, right? That's how they find the way for them to baptize. And about 3,000 were added to the number that day, the number of the believers. Ele diz assim no versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E não sei como, que não tinha rio em Jerusalém, né? Os presbiterianos gostam deste texto, né? Para justificar o batismo que eles fazem. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3,000. From 11, because one was not there, to 12, with the add of 120 on the upper room praying, to 3,000. And 3,120, right? Because 3,000 were added, right? Is math good? Is the math good? My math is good? That's what happened in the church in one day. Yeah, it will be a lot more because they were counting men, right? So with children and women was a lot more. Irmãos, de 11 para depois 12, né? Porque um tinha sido retirado, depois um foi acrescentado, para 120 que estavam no cenáculo a orar.
para 3.120, né? É uma questão de fazer matemática. Possivelmente não contando mulheres e crianças, porque eram homens que eram contados. That's what happened when the Holy Spirit comes into the church. É isso que aconteceu quando o Espírito Santo chega na igreja. How many people in your workplace? I don't think you have 3,000 people working in your workplace. How many people in your neighborhood? How many people in Montclair? How many people in your school? How many of them need to hear the gospel of Jesus Christ, repent and believe? Start preaching the gospel. Be a witness. You have what he needs. You have the Holy Spirit. Stop finding excuses. You put your life all together on the worst moments to preach the gospel. Nothing compares to what happened on the day of Pentecost. They were in a lot better, worse position than you ever been. And they did. And 3,000 people were saved. Quantas pessoas tem no seu local de trabalho? Quantas pessoas tem na sua escola? Quantas pessoas tem no seu bairro, na sua cidade? Eu não acredito que no seu local de trabalho tenha 3.000 pessoas. Quantos desses todos precisam de ouvir o Evangelho? Você tem o que é preciso. Você tem o Espírito Santo. Não, agora saia a pregar o Evangelho. Ponha todas as situações difíceis da sua vida com a impossibilidade de pregar o Evangelho todas juntas e nada se comparará com a dificuldade que os apóstolos tinham no dia de Pentecostes. E Deus os usou e 3.000 almas foram salvas. When the Holy Spirit came to the church, the biggest evidence and the biggest sign was not speaking in tongues. It was conversions. O maior sinal que aconteceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, não foi falar em línguas, foi as conversões. I want to see people coming to the Lord, crying out for Jesus. Eu quero ver pessoas vindo ao Senhor clamando por Jesus. I believe that this can happen today, and not because it's the day of Pentecost, can happen any day in our church. Eu acredito que isso pode acontecer na nossa igreja, não é hoje que é dia de Pentecostes, é qualquer dia. If we seek the Lord, these things will happen. Se nós buscarmos o Senhor, essas coisas acontecerão. If you are willing to deny yourself and live for the glory of God, these things will happen. Se você negar a si próprio, você clamar ao Senhor, essas coisas irão acontecer. Many years ago, I came up I truly know, not that I believe I know, the Holy Spirit lead me this way. I believe in a church like this today. You remember that? Alguns anos atrás veio, eu creio que eu sei que o Senhor trabalhou na minha vida, tenho certeza que o Espírito Santo que dirigiu assim. Aquela ideia de eu creio numa igreja assim hoje. And this is a church that I believe. For today's days. E esta é a igreja que eu creio para os dias de hoje. And I will live this for the rest of my life. E eu viverei assim no resto da minha vida. I want to see people come to the Lord. Eu quero ver pessoas a vir ao Senhor. I want to be people crying out for and repenting of their sins in tears. Eu quero ver pessoas se arrependendo dos seus pecados em lágrimas. I want to see people rejoice in the Lord for His salvation. Eu quero ver pessoas se regozijando no Senhor por sua salvação. I want to see the name of the Lord be proclaimed on this earth. Eu quero ver o nome do Senhor ser proclamado nesta terra. I believe in a revival. Eu acredito num avivamento. I haven't seen the work of God in this place so clear, but I want to see a lot more. Eu tenho visto o nome de Deus fazer coisas maravilhosas neste lugar, mas eu quero ver muito mais. I want to die serving the Lord Jesus Christ in the power of the Holy Spirit. Eu quero morrer a servir o Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. I want to live for the glory of God. Eu quero ver para a glória de Deus. Are you with me? Você está comigo? Do you want to live for the glory of God? Você quer viver para a glória de Deus? You want to see signs and miracles and peoples and the wonders of God happen and people converting and repenting from their sins and living for God? Você quer ver sinais e maravilhas, Deus operando e ver conversões, pessoas voltando-se para Deus? If you want to do so, please stand. Let's pray together. E se você quer, please, por favor, fique de pé. Vamos orar juntos. Let's pray that the same Spirit that dwells in us, that dwelled in the first century, will be clear to us today. On a way that when we leave this place, and that we go in the back, that's true. But when we leave, we will be fulfilled with the Holy Spirit on such a way
that will proclaim the gospel of Jesus Christ. Vamos orar para que quando a gente sair deste lugar, eu sei que vamos lá atrás, mas quando a gente for embora, a gente for cheio do Espírito Santo e proclamarmos o Evangelho de Cristo Jesus. Father, we come before thee in the name of Jesus. Thank you, Lord, for the gospel of Jesus Christ. Thank you for the gift of the Spirit. Father, please work in our lives, so we may truly believe in Jesus and this be fulfilled with the power of the Holy Spirit, so we will proclaim the glorious gospel, and people will come, they repent of their sins, and they will come to you to serve you. Father, we are so thankful for today. We are thankful for your word. Please work in our lives. Don't let us just be one sermon that we agree and go home, but it will be clearly a change of mind, a change of life. May we seek you, Lord. And Father, for all of us that are here in this room, may we clearly have a commitment as we stand. We have this commitment to proclaim the gospel of Jesus Christ. Live for your glory. Fill us with the Holy Spirit, we ask you in Jesus' name. Amen. Senhor Deus, pedimos nesta manhã que por misericórdia e graça tu possas nos encher com o teu Espírito Santo e nesta manhã nos levantemos, Senhor, como estamos de pé, que de forma comprometida com o Evangelho de o proclamarmos, vivermos para a glória do Senhor e levarmos o Evangelho. Senhor, usa-nos, Pai, nesta geração, te pedimos. Tem misericórdia das nossas vidas e ajuda-nos, Pai, que não seja mais uma mensagem que a gente ouviu, concordou e vai embora, mas que seja um momento de viragem, um momento de transformação nas nossas vidas. Te pedimos estas coisas em nome de Jesus. Amém. May the glory of God, through the power of the gospel, for the proclamation of Jesus, be present in our hearts today by the power of the Holy Spirit. Amen. You may be seated.